estará sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Cante bem alto, poderoso, poderoso. Senhor, poderoso Deus, Tu és poderoso, Jesus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Só a igreja declara, poderoso Deus. É o teu momento de adorar. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Corta, suspira pelas águas, Senhor. Graças a Deus que nos dá vitória em Cristo Jesus. Vocês podem sentar também, agora participar da oferta também, tá? Quebrar essa liturgia de minha oferta, vocês podem cantando. Bom, muito bom, boa noite. Estamos aqui mais uma vez com os irmãos. Tá? Que Deus nos abençoe hoje tremendamente. Aleluia.
Glória a Deus, irmãos. Domingo passado eu falei, eu vou repetir o texto que eu falei, 1 Samuel 9, 9, 6, 7 e 8, tá? Eu vou repetir aqui o texto. Primeiro Samuel 9, 6. Porém, ele lhe disse: Eis que há nesta cidade um homem de Deus e homem honrado, e tudo quanto diz sucede assim infalivelmente. Vamos agora lá, porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao seu moço: Eis, porém, se lá formos, que levaremos então aquele homem? Porque o pão de nossos alforjes acabou, e presente nenhum temos para levar ao homem de Deus, né? Que temos? E o moço tornou a responder a Saul e disse: Eis que ainda se acha na minha mão um quarto de um ciclo de prata, o qual darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. Eu fiz os cálculos desse aqui, né, colocando a prata no valor de hoje. Essa oferta dá mais ou menos R$3.500, tá? E era tudo que eles tinham. Ou seja, eles deram, vamos dizer, R$3.500 aproximadamente, mas não ficaram mais com nada. É esse espírito que a gente tem que ter no coração, de ofertar na casa de Deus, sabendo que Deus ele vai nos suprir nossas necessidades, principalmente necessidades financeiras. Alguém estaria disposto a dar uma oferta dessa? Mesmo que lhe fizesse falta, como aqui. Amém? Por isso que a gente trabalha com dízimo. E se você for estudar sobre dízimo, você vai ver que dízimo nunca se relaciona a dinheiro. Tá? Na Bíblia hebraica, dízimo nunca se relaciona a dinheiro. Amém? A gente não tem que fazer disso um recurso para a nossa igreja que nem bíblico é. A gente trabalha apenas com ofertas, amém? Então, se você sente no coração de ofertar, fique à vontade, traga a sua oferta e deposite aí no nosso gasofilácio, tá bom? Em nome de Jesus. Bom, que Deus abençoe e retribua aquilo que lhe falta na sua casa. Amém? Nós vamos dar continuidade à ministração de domingo e talvez hoje também não dê tempo de terminar, porque é muita coisa, a gente termina quinta-feira. Mas a gente quebrando aqui os nossos protocolos, com as nossas agendas, né? Que normalmente eu estava falando nas terças-feiras sobre Eliseu, Elias, né? Falei sobre Eliseu, agora estava falando sobre Elias. A gente dá uma pausa assim para não quebrar, né, a ministração de domingo passado, tá bom? Quem não veio domingo, bem facinho, só ver nas nossas redes sociais o culto e acompanha de novo, tá bom? Pela repetição que a gente aprende, amém? Tessalonicenses, Filipenses 3:1, Paulo diz uma coisa bastante interessante, diz: nunca me esqueço, aliás, nunca me canso, perdão, de repetir. Paulo sempre diz isso, amém? Então, o que vocês acham? Vocês acham que muita gente vai ser salva ou muita gente vai ser perdida quando Cristo voltar? Vocês acham que muita gente vai ser salva? Muita gente vai ser perdida? O que vocês acham? Duas não pode, né? O que vocês acham? Pode falar aí, não precisa fundamentar, não. Eu deixo aqui o fundamento aqui na Bíblia. Correto. Muita gente vai ser, muita perdição mesmo. Se você pegar em Mateus 7, 13 e 14,
7, 13 e 14 é uma coisa que tem que colocar na mente. Não tem recuperação, gente. Tá? Ou passa, ou não passa. Tá certo? Ou nós somos justos, ou injustos. Tá bom? Mateus 25, né? Os que tiveram à sua direita, o que ele vai dizer? Vinde bendito meu Pai, possuí por herança aquilo que está preparado desde a fundação dos tempos. Os que tiveram à esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Amém? A gente tem que ter uma cultura de leitura da Bíblia. A gente lê muito pouco. Lê muito pouco. Tá? Eu acho que essa pandemia foi boa aqui para mim, porque foi a época que eu mais me agarrei aos livros e estou me agarrando ainda a eles. E não solto os livros. Amém? Não solto. Então eu baixei um livro, vocês podem até baixar também no PDF. Um livro muito bom. Eu nem busquei para comprar, mas ele é mais ou menos R$80. Se vocês quiserem, eu posso enviar para vocês. Tá? Mateus 7, 13 e 14, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos, está vendo aqui? Muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Amém? Então, o caminho está aqui, né? É a gente seguir este caminho e perseverar até o fim. Amém? Vocês têm vontade de perseverar até o fim nesse caminho? Não troco? Aquela maguinha lá no meu pedido, né? Não troco por nada, não troco por ouro, né, Gabi? Uma músicazinha morrendo assim, né? É a meu pedido, é? Acho que é. Eu vou abrir aqui um texto. Eu ia até imprimir, não sei porque que eu não imprimi. Eu acho que perdi o... Vou abrir aqui um texto. Vou ler aqui algumas passagens de um texto que eu tenho aqui. Não mandei para vocês, obreiros, ainda, tá? Primeiro eu leio, faço uma vistoria bacana para depois eu mandar para vocês. Onde foi que eu botei esse texto, meu Deus? Acho que foi no iCloud. Cadê o texto? Aparece texto. É ruim, né? Quando quer aparecer uma coisa não aparece, né? Opa, achei. Achei. Está misturado aqui. Muito bem. Existe um livro que não está aqui no meio do nosso, da Bíblia, chamado de Esdras, quarto Esdras, tá? O quarto livro de Esdras é uma obra judaica, apocalíptica. O que é apocalíptico? Né? Aquilo que é revelado, né? Aquilo que se refere a futuro. Tá certo? Existe a palavra apocalipse em si, que é revelação, mas também existe essa linguagem apocalíptica, que dá uma ideia de futuro. Olha, podem fazer perguntas, tá bom? Eu vou abrir, quem quiser fazer perguntas aí, a gente responde aqui. Hoje a gente vai quebrar o protocolo do culto de terça-feira normal, tá bom? Para a gente não perder essa linha de raciocínio que nós começamos na terça-feira. E o meu sonho é que o culto de terça-feira a gente termine 9h30, não 9 horas. Porque a gente não faz 2 horas de culto, a gente faz 1h30, começando 7h30, terminando 9, a gente faz 1h30 de culto. Domingo a gente faz 2 horas, né? Que a gente começa às 6 e termina 8. Tá bom? Não fique com raiva de mim, nem com cara feia, não, gente. A gente fica... Eu não sei quem foi que falou que você fica 2 horas vendo Chitãozinho, Chororó, nada contra eles, né? Deixa eles lá ganhar a vida deles. Mas tem gente que perde, né? Fica aí 2 horas aí no Chitãozinho, Chororó e não tem coragem de ficar 2 horas em um culto. Numa live, né? Fica logo cansado. Então, vamos lá. O que é que diz esse livro aqui? O quarto livro de Esdras é uma obra judaica, apocalíptica, composta no final do primeiro século. Alguns anos após a destruição do templo de Jerusalém, que foi no ano 70, o quarto Esdras foi escrito em hebraico, ou possivelmente grego, e sobreviveu até nossos dias apenas em traduções para o latim, siríaco
etíope, armênio e árabe. Se vocês tiverem a oportunidade de assistir A Última Tentação de Jesus, do Mel Gibson, ele conserva ali as línguas no filme, se você assistir no original. Jesus falava o aramaico, os romanos falavam latim, e tinha as pessoas que falavam também o grego. Ele conservou ali, bacana ali, gostei. Aí diz assim: apesar do fato de que os escribas cristãos adicionaram 2 capítulos a este texto extra-bíblico, não do profeta bíblico Esdras, o resto do livro está repleto de teologia judaica do primeiro século e muitos hebraísmos. Nesse texto, Ezra, não é Esdras, né? Eu falei Esdras, né? Esdras, perdão, porque está em inglês aqui. É Esdras mesmo. Esdras lamenta porque tão poucas pessoas herdarão o mundo vindouro. Esdras lamenta porque tão poucas pessoas herdarão o mundo vindouro. Você lembra que eu falei muito do domingo passado, da era que nós estamos vivendo e do mundo vindouro? Lembram disso? Tá? Você pode comparar as suas palavras com o ensino de Mateus 7, 13 e 14, tá? E outras passagens que ele cita aqui. Muitos são chamados por Deus, mas apenas alguns justos perseverarão até o fim. E uma das loucuras que o homem criou no campo da teologia foi o calvinismo, né? Isso até dá um afrouxamento, um relaxamento aos membros das igrejas, no sentido de, não, eu posso pecar aqui, pecar acolá, e tudo bem. Assim não, gente. Leia 1 João, tá? Aquele que tem a semente de Deus não anda pecando. Amém, queridos? Não tem essa história de você gostar de pecar, não tem isso não, tá bom, queridos? Amém? Aí diz assim: muitos são chamados por Deus, mas apenas alguns justos perseverarão até o fim. A estrada estreita não é muito movimentada. Aí começa aqui. Ele, né, o anjo, me respondeu e disse: o Altíssimo fez este mundo por causa de muitos, mas o mundo que virá, quando Cristo voltar, retornar, por causa de poucos. Mas vou lhe contar uma parábola, Esdras. Assim como, quando você perguntar à terra, ela lhe dirá que ela fornece muita argila com a qual a cerâmica é feita, mas apenas um pouco de pó de onde vem o ouro. Assim é o curso do mundo atual. Muitos foram criados, mas poucos serão salvos. Pois assim como o fazendeiro semeia muitas sementes no solo e planta uma multidão de mudas, aí ele vai. Aí vem o versículo 41, não vou ler tudo, vem o 41 até o 62 do 4º livro de Esdras, falando justamente do mundo que está por vir e desse dualismo escatológico, né, de uns serão salvos e muitos poucos realmente serão salvos, e a grande multidão, a grande massa vai para o inferno, tá certo? E talvez hoje eu entre no campo do diabo aqui, no campo dos demônios, para ver a estratégia de Satanás, a estratégia do demônio para tirar o homem, né, deste caminho. Ele vai fazer tudo, o diabo vai fazer tudo para nos tirar, né? E vamos ver onde é que ele ataca. Se der tempo de falar isso hoje eu falo, mas se não eu falo quinta-feira. Bom, eu não vou ler o resto do livro de Esdras, eu vou mandar para o grupo de obreiros, vocês dão uma lida, tá bom? Esse livro aqui de Esdras aqui, sobre o mundo que está por vir. Então, onde foi que eu parei? Eu parei sobre, eu acho que eu parei aqui em Lucas 20, 34, 36. Foi? Parei em Lucas 20, acompanha aqui só para ter uma ideia onde foi que eu parei, Leonor, por gentileza. Lucas, capítulo 20, 34, 36. Então vamos ler aqui novamente, tá bom? Oi. Está na tela? Tá na tela aí, então vamos acompanhar. Lucas, capítulo 20, 34.
O que diz? Respondeu Jesus, e respondendo Jesus disse-lhes: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos. Só lembrando lá em Daniel 12:2. Você sabe o que está escrito em Daniel 12:2? Quem sabe? Vai ganhar um doce. Lembra do jovem rico que perguntou a Jesus: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Ele está pensando lá em Daniel 12:2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para onde? E outros para vergonha e desprezo eterno. Tá? Então, mas os que forem havidos por 35 dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, na ressurreição de Lázaro, né? Lembra o que é que Jesus Cristo disse para Marta e Maria, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Nem hão de casar, nem ser dados em casamentos, porque já não podem mais morrer. Até o 36. Pois são iguais aos anjos e são os filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Até a Raquel perguntou, a Raquel estava sentada onde a Noelma está, por que ele nos compara a anjos, né? A Raquel vem com aquela mitologia greco-romana de sexo de anjo, né? Não tem nada a ver. Né? Compara-nos a anjos por causa da imortalidade. A gente tem que começar a desconstruir essa filosofia greco-romana que está na mente de todo mundo aqui. Porque nós somos contaminados. Você, quando morre em Cristo, você continua lúcido. Mesmo corpo, não. Claro que não. O corpo está lá, se decompondo lá, virando pó. A alma, o espírito. Tá certo? Mas depois essa alminha, esse espírito, vai voltar para este corpinho que está se decompondo lá. Só que vai voltar para um corpo agora perfeito. Como é o glorificado, que não tem mais doença, que não perde mais cabelo, que nem um Bob, que não fica mais... Né? Que não fica mais... Eu vou me calar só no Bob. Oi? Não, acho que não. Eu quero imitar Jesus, Paulinho, sabe? Pedro. Eu não quero imitar os gospels, não. Vocês querem imitar os gospels? Eu prefiro imitar Jesus, Paulo, amém? Aleluia. Eu mandei uma fotografia para a Izinha, ela botar no grupo das mulheres. Não botou ainda. Fui eu que mandei, viu, mulheres? Eu mudei assim, a mulher, a cristã de antigamente e a cristã de hoje, tá? Mandei para a Izinha, bota aí, eu aguento a bronca. Eu aguento a bronca. Se vocês forem bater na Izinha, vão bater primeiro em mim, viu? Eu tenho as costas, eu tenho um couro de jacaré, couro de sapo. Aguento pancada, meu filho. Trabalhei no Gereissati, no João Paulo, e na Barra do Ceará. Aguento pancada. Amém? Então, a vida da ressurreição, continuando, tá? Consequentemente, é a vida eterna, a vida do século que vai vir, do futuro, a vida do reino de Deus. Então, queridos, a ressurreição não é uma marca a assinalar a transição desta era para o século futuro. Quando Cristo voltar, tem uma palavra no grego que é parousia, até já explicou sobre isso nas nossas lives passadas, o que significa parousia, que é a presença física de Jesus. Por isso que a Bíblia diz que todo olho verá, que ele virá fisicamente com o corpo que ele tem hoje glorificado. Tá bom? Então, a parousia de Cristo, quando Cristo retornar, essa terra vai assinalar o fim desta era que nós estamos vivendo, que é Mateus 24:3, Mateus 24, do 30 ao 31. Vamos ler esses dois passagens. Então, os discípulos perguntaram a Jesus Cristo, 24:3, Mateus 24:3, e estando assentado no Monte das Oliveiras, é o sermão do Monte das Oliveiras, né? Chegando a sair os seus discípulos, em particular, dizendo, diz-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Tá? Ou seja, fim desta era, começando uma nova era com Cristo reinando com a amada igreja. Amém? E todos nós vamos estar presentes nesse momento. Sim ou não?
Sim ou não? Depende do curso que você vai estar até a sua morte ou então a volta de Cristo. Não vá se enganchar com o pecado, não, meu irmão, senão o negócio complica. Tá? O pecado só quer uma desculpinha. Né? Só quer uma brechinha. De repente você está em casa sozinho, aí vai passando lá na internet, vê uma mulher nua. Opa, vou ficar por aqui. Fica que você é um candidato a... Continue. Mesma coisa da mulher também, né? A mulher também gosta de ver homem nu, sei lá, gosta. Mateus 24, 30 e 31. É mais coisa de homem, não é isso, né? Mateus 24, 30. Então aparecerá do céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. Olha a linguagem. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade da terra. Isso aqui casa bem direitinho com Mateus 13, a parábola lá do trigo e do joio, tá? Que eu vou usar hoje como princípio também para falar alguma coisa aqui para a gente. Então, irmãos, aleluia. Então, quando eu era novo convertido, eu tive um sonho, foi uma visão com Cristo voltando, né? Amém? Aleluia, que maravilha, né? Então, o fim desta era, Mateus ele escreve, né, no capítulo 13, Mateus no capítulo 13, que ele começa a falar dos mistérios do reino. Aí, Mateus 13, 39. Bom, olha, a gente só consegue fundamentar se a gente tiver assim, essa cadeia enorme de passagens. Se a gente não tiver uma cadeia, não sei como é que esses pregadores, eles leem um versículo, fecham a Bíblia e tomam. Já viram isso? Aí tomam o quê? Muita o quê? Muita heresia. Muita heresia, não fundamentam nada, né? Amém? Quem lembra de quinta-feira que nós falamos lá de Mateus, do batismo, não falando do batismo de Jesus, eu vou falar sobre o batismo ainda de Jesus. Acho que ainda vou falar, né? Aí a gente falou lá, vou perguntar à irmã Regineide, que ela não falta uma quinta-feira, ver se ela está na mente o que eu falei quinta-feira passada. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aí o cara botou a mão na cabeça da Regineide, ela ficou lá pulando dentro da igreja. Ui! Foi assim ou não? Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo? Estou certo ou estou errado? Vê se ela entendeu o que eu falei quinta. E aí, está certo ou está errado isso aí? O que é batizar com o Espírito Santo e com fogo? Salvação e condenação. Mas a gente aprendeu por aí nessas rodas de fogo pentecostal que é o fogo do Espírito, não tem absolutamente nada a ver, né? Então, vamos lá, Mateus 13, 39. Hoje eu trouxe aqui minha lanterninha aqui para ajudar aqui na minha... Aqui, né? Mateus 13, 39. O inimigo que o semeou é o diabo. A palavra diabo significa adversário. Então, o diabo também, o que é que ele faz? Ele também semeia. E a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Está vendo aqui? Jesus volta, né? Parousia, 40, versículo 40. Mas, embora hoje seja um culto assim atípico, a gente vai orar pelos pedidos, vamos orar por todos os nossos pedidos de uma forma geral, tá bom? 40. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, não sei quem foi o irmão da igreja que botou um videozinho sobre o trigo e o joio. Vocês já viram esse vídeo? Nosso grupo da igreja? Pois é, legal ali. Parece pra caramba, né? Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. O outro versículo é o 49. Do mesmo capítulo. 49. Pulou. Volta para o 45. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos. Amém? Então não é só abrir a boca, como eu conheço muito um grupo de pessoas que adora
2 Coríntios 5, 21. Quem sabe o que está escrito em 2 Coríntios 5, 21? Aquele que não conheceu o pecado, que não cometeu o pecado, né? Aquele que não conheceu o pecado, como é que é? Decorado aí, esqueci agora. Tornou os pecados para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Eu conheço um grupo que sabe se decoradíssimo. Mas você olha para a vida da pessoa e não é aquilo. 2 Coríntios 5, 21. 1 Coríntios 5 tem que estar na nossa mente. O que é que diz 1 Coríntios 5? São os maus elementos que está dentro do grupo da igreja. 1 Coríntios capítulo 5, tá? Eu uso muito esse texto lá na minha família, na minha casa. Tá? Vamos perdoar. Vamos perdoar sim, mas vamos aplicar 1 Coríntios capítulo 5. Tá? Ninguém pode ser saco de pancada a vida toda, não. Amém, gente? Amém? Então, vamos trabalhar agora o princípio da parábola do trigo e do joio, que a gente conhece a parábola, né? Tem até uma igreja aqui, né? Que é 100% trigo, não tem? Amém? O princípio da parábola do trigo e do joio está lá em Mateus 13, do verso 36 ao 43. Vamos ler. Mateus capítulo 13, do versículo 36 ao 43. Vou ler aqui na minha Bíblia, acompanhem aqui, ou então acompanhem na Bíblia de vocês. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Tá? O campo é o mundo. Lembra qual é o tema da mensagem que nós estamos ministrando, né? O mundo e a humanidade. Então, o campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Eu vou ler até o... Deixa eu ver aqui, até o 43. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Então, aprenda uma coisa. Quando Cristo vier reinar no milênio, não vai ter nenhum iníquo. Não vai ter iniquidade nenhuma, tá? E lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes, tá? Então, os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, qual o princípio que a gente aplica dessa parábola aqui, contextualizando, trazendo para os nossos dias, queridos? Os filhos do reino e os filhos do maligno. Está bem claro aqui, não está? Ou seja, segundo o texto, eles convivem juntos. Amém? Nessa sociedade perversa que nós vivemos. Eu posso passar aqui até uma tarefa rápida, um quiz. Cite 5 pessoas ruins que andam perto de você, mentalmente. Eu estou lendo a mente de vocês. Tem gente que está citando 10, calma, é só 5. Só pedi 5. Tá? Mas tem uns cabinha ruim, tem perto da gente ou não tem? Que querem ver o nosso mal. Estava vendo hoje no Instagram do filho do presidente, de uma perseguição policial. Tinha 2 motoqueiros, né? Perseguindo um bandido que tinha roubado a moto. Os caras são ruins, esses bandidos. Aí, o policial vinha narrando, né, o fato. Olha como o cara é ruim. Aí, para onde é que ele foi? Foi lá para o lugar onde ele mora, na favela. Por quê? Porque lá na favela ele tem amigos que protegem. Aí, quando os policiais chegaram na favela, os caras começaram a jogar pedra nos policiais, fecharam o portão, querendo derrubar a moto, e o policial, eu vou atrás dele, mas eu volto. Vou pegar vocês tudinho, o policial disse, né? Porque eu vou olhar aqui na minha câmera, quem está jogando pedra e quem fechou o portão. Aí, no final das contas, depois de 8 minutos de perseguição, o bandido entrou numa casa e o cara, não entrou aqui não. Entrou aqui não. O bandido, aí o policial, eu sei que ele está aqui. Uma dessas 3 casas. Você vê a maldade, né? Essa cobertura do mal. E presta atenção, eles são bandidos. Mas nós, às vezes, agimos como bandidos quando dá cobertura para o mal. Às vezes, nós damos cobertura para o mal também.
Gente, a palavra está falando de justo. Justo. Eu já disse aqui qual é o conceito de novo nascimento para o mundo do judeu, né? O conceito de novo nascimento é simples. É ser justo, andar em justidão, em retidão. Amém? Isso, todos os dias da nossa vida nós temos que ser justos. Amém, queridos? Então vamos lá. Então, uma observação com relação a essa parábola, o princípio que é aplicado à parábola do trigo e do joio. Eu coloquei aqui: todos que praticam iniquidade, escândalo, serão excluídos do reino de Deus e sofrerão o julgamento divino, ao passo que os justos, segundo o texto, resplandecerão como o sol no reino de seu Pai, que é o último versículo que nós lemos, né? O 43. Diz aqui. Então, o caráter desta era que a gente vive, né, é tal que permanece em oposição àquilo que há de vir, ao século futuro, né? E, consequentemente, essa oposição se estende ao reino de Deus. A outra parábola que está em Mateus 13 é a parábola do semeador, que a gente também conhece. Então, a palavra, ela parece, e isso é uma coisa que acontece frequentemente na nossa igreja, até acontece com a vida da gente, eu estou falando com os nossos familiares, né? Porque a palavra parece enraizar-se em muitas vidas. A gente fica até feliz quando alguém da nossa casa vem para a igreja. Mas, o que acontece? Marcos 4:9, veja o que acontece, né? Eu estou falando isso porque eu vou entrar já no esquema de Satanás. Marcos 4:19, Marcos capítulo 4, versículo 19, o texto diz assim: mas os cuidados deste mundo, está vendo aqui? E os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra. E ela fica o quê? Infrutífera. Está vendo por que às vezes entrar um familiar da gente para a igreja, até fica feliz. A gente está apostando todas as nossas fichas. Aí de repente, cadê o cara? Às vezes vem até aqui à frente, né, entregando a vida a Jesus, entre aspas, né? Mas deixou o quê? Os enganos das riquezas, os cuidados deste mundo, as ambições de outras coisas. Aí você pode numerar várias coisas. Tem gente dentro da igreja que é viciado em jogo, pessoal. Ainda quer justificar. Não, se eu ganhar, eu lhe dou uma pontinha. Que pontinha? Eu não quero pontinha de ninguém. Entendeu? Tem gente sim, tem gente, talvez não sei aqui, porque Deus não me deu revelação não, mas se você tem esse maldito vício, você não vai entrar no céu não. Porque o reino de Deus é o reino de quê? De justiça. Amém, querido? Então, se você tem esse vício, né, pare. Pare imediatamente. Amém? Tá? Entrando, o que é que diz? Sufocam a palavra. O seu trabalho passa a ser uma idolatria. Passa a ser mais importante do que o reino de Deus. Você está colocando algo dentro do teu coração, sufocando a palavra. Correto. Sua linha de pensamento está corretíssima. Eu, infelizmente, não servi o exército. Só servi 2 semanas, acho que só servi 1 mês. Eu pedi para sair. Entendeu? Mas tu se viu? Eu servi. Eu estava na fila de cortar o cabelo, eu fui dispensado. Né? Mais uma coisa que o sargento falou, uma coisa que o sargento falou foi o seguinte: a partir de amanhã, quem não estiver aqui 7 horas, vai dormir no alojamento, vai dormir no quartel, sexta, sábado, domingo, não vai para casa não. Está dentro do ônibus, o ônibus quebrou, saia do ônibus e venha correndo. Faça sol, faça chuva. Então,
a gente tem uma pegada muito lenta, pastor Belardo. Você está falando, nós temos uma pegada muito lenta, porque a gente sempre coloca as outras coisas que não dão frutos eternos acima de Deus. Às vezes a gente esquece que tem um Deus que é todo poderoso. Como nós estávamos falando aqui sobre a vida de Elias e Eliseu, homens que andavam pela fé. A gente esquece que a gente tem um Deus que é todo poderoso, que nos supre de todas as nossas necessidades. A Josiane cantou aqui, se guardar os meus mandamentos, não é? Não cantamos aqui hoje à noite? Então, se você ama, você guarda os mandamentos. Mas a gente esquece, porque está aqui o texto dizendo, sufocam a palavra. Aí o que acontece? A nossa vida fica o quê? A nossa vida fica isso aqui, não dá fruto. Por quê? Porque as coisas do mundo, elas entram, está aqui entrando, né? Eu li a minha Bíblia entrando, tem aqui entrando, está aqui, entrando. Isso aqui entra na mente do homem, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo outro. Tudo bem, isso é bom, bacana, o homem tem que trabalhar mesmo. Tá? Mas coloca Deus em primeiro lugar. Coloca Deus em primeiro lugar, que as coisas elas fluem, queridos. O problema é esse, nós não colocamos Deus em primeiro lugar. Tá? Então, aqui diz o texto, né? Aí você vai para Mateus 13, 22, né? A gente leu Marcos, não foi? Mateus 13, 22. O objetivo nosso aqui, ministrando essa palavra, é que a gente acorde. Porque nós estamos vivendo já nos minutos finais, gente. Entendeu? Nós estamos vivendo os tempos finais. Jesus está, já ele volta. Amém? Então, Mateus 13, 22, diz: e o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Praticamente a mesma coisa. Né? Praticamente a mesma coisa. Então, tem alguns textos aqui para a gente comparar a era que estamos vivendo hoje com aquilo que vai vir, o reino de Cristo. Gálatas 1:4. Gálatas capítulo 1, versículo 4. Amém? Depois você vai lá no YouTube e compartilha, né? Com os amigos essa mensagem, tá? Gálatas 1:4 diz: o qual se deu a si mesmo por nosso pecado. Aí a parte final fala: para nos livrar do presente século mau. Então a era que nós vivemos, ela não é boa. Essa era que a gente vive não é boa. Quantos aqui que estão presentes, sentados aqui, já foram alguma vez enganados por alguém? Levanta o braço. Alguém já mentiu, já trapaceou, deixou de pagar você. Entendeu? Segundo a vontade de Deus, nosso Pai. 1 Coríntios 2:6. Espera aqui. Ok, está mais rápido aqui. Bom, todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo. O que é a sabedoria deste mundo no conceito de Paulo? Era o mundo grego da época, o mundo da filosofia. Tá? Aí você, entusiasta, né, assim, um sonhador, entra no mundo acadêmico, na universidade, aí você vai lá ser contaminado, bombardeado, terrivelmente, pelo humanismo secular, pelas filosofias pagãs, professores endemoniados, que vão passar livros de professores endemoniados, e isso vai entrando na sua mente. Se você não tiver um equilíbrio, uma boa base, vai sufocar a palavra. Está entendendo? Vai sufocar a palavra. Né? Quantas pessoas firmes na igreja entram na universidade, no mundo acadêmico, que se perdem? Um monte. Um monte. Por quê? Porque lá você vai lidar com gente endemoniada. Professores endemoniados, autores de livros endemoniados, que negam a Deus, negam a existência de Deus, que acreditam
darwinismo, né? Teoria de Darwin. Aí vai. Amém? Romanos 12, 2. A gente sabe esse texto, né? Romanos 12, 2. Né? E não sede conformados com este mundo. Ó. Você vê que ridículo, né? A justiça fez aí, rapaz. Essa menina, 10 anos estuprada pelo... Parece que pegaram o cara, né? Aí vem a justiça e manda cometer outro crime, que é o aborto. E a criança tinha 6 meses. Que coisa ridícula. É o mundo que a gente vive. Não pode esperar coisa boa deste mundo. Infelizmente, os poderes são corruptos. Os 3 poderes. Né? Os 3 poderes. Amém? Quando se fala em político, a primeira coisa que vem na mente da gente é um bando de quê? Né? Sem comentário, não é isso? Então, não vos conformeis, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, mente, leitura, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, não é só andar na igreja, né? Tem que fazer minha parte também. Isso foi a nossa parte. Então, nós estamos falando aqui desse dualismo escatológico, a era presente com a era que vai vir. Então, nesse dualismo escatológico, tanto os ensinos de Jesus quanto os ensinos de Paulo, eles partilhavam a mesma perspectiva. Isso nós vimos foi Paulo, mas nós vimos também lá em Mateus, Cristo. Então, a mesma perspectiva, né, que prevaleceu no judaísmo, que é essencialmente uma perspectiva apostólica, ou apocalíptica, melhor dizendo, da história. Em resumo, essa era presente, que abrange o período desde a criação até o dia do Senhor, ou seja, até a presença física real de Cristo, que a gente chama no grego de parousia, né, de Cristo. Lembrando que Cristo não é o nome de Jesus, Cristo é um título que foi dado a Jesus. Jesus Cristo significa Jesus o ungido, vocês sabem disso, né? Amém? Então, Cristo é ungido. Assim como Isaías fala de Ciro o ungido, ou seja, Ciro o Cristo. Tá? Amém? Então, a ressurreição e o julgamento é a era da existência humana em fraqueza e mortalidade do mal, do pecado e da morte. Então, o século futuro, né, será a realização de tudo aquilo que o reino de Deus significa. Né? Será a era da ressurreição para a vida eterna no reino de Deus. Então, os 4 evangelhos, principalmente os 3 primeiros, né? Mateus, Marcos e Lucas. Nos evangelhos aponta para a ideia de que a vida no reino de Deus, no mundo que está por vir, no século futuro, será uma vida aqui na terra. Nós vamos reinar com Cristo aqui na terra, não é no céu não. Amém? Né? Antigamente, até que há uns tempos atrás, eu tinha essa dúvida ainda. Até os irmãos faziam perguntas na escola dominical, ainda eu tinha essa dúvida. Hoje eu não tenho mais essa dúvida, não. Que a igreja, ela vai reinar, segundo os evangelhos, com Cristo aqui na terra. Amém? Nós vamos reinar, e até te falo, olha, como vai ser isso? Aí tem Mateus 17, na transfiguração de Cristo, que ele sendo transfigurado com o corpo glorificado, apareceram Elias com o corpo glorificado e Moisés com o corpo glorificado, e eles conversaram normalmente com Pedro, João e Tiago. E Jesus, depois que ressuscitou, ele apareceu várias vezes com o corpo glorificado, até comeu. Então, eu não vejo nenhum problema nisso. Tá? Amém? Então, irmãos, agora, uma vida transformada, né, pelo domínio real de Deus, quando seu povo começar a desfrutar as bênçãos divinas em toda a sua plenitude. Vamos ler Mateus 19, 28. Mateus capítulo 19, eu nem lembro o que é que tem em Mateus 19, eu coloquei aqui, mas eu preciso refrescar a minha mente. Mateus 19, 28. Isso. E Jesus disse, em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração, ou seja, no mundo que está por vir, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, queridos, aí a gente entra agora, né, na segunda parte da mensagem.
talvez não dê para ministrar tudo hoje. A gente termina quinta-feira, que é o mundo e a humanidade. Então, assim, amém? Até aqui tudo bem? Então, deixa eu ministrar aqui mais uns 20 minutos, a gente termina no 9h20, 9h15, 9h20. E a gente termina na quinta-feira. Então, convido os irmãos, né, a não faltarem no culto de quinta-feira. A gente faz uma pausa à escatologia de Mateus e termina essa ministração. Amém, queridos? Posso contar com os irmãos? Glória a Deus. Então, voltando para o batismo de Jesus, né? Deixa eu ver aqui. Eu falei sobre o batismo de Jesus, eu tenho certeza. Falei no domingo? Quem lembra que eu falei alguma coisa? Qual foi a pergunta que eu fiz? Resposta já? Resposta? Deixa para a escola dominical, né? Setembro, tá? Setembro, tá bem pertinho, né? Que dia é hoje? 18? Vamos ver se daqui a 15 minutos a gente termina alguma coisa. Vamos ler Mateus 4:1. Então, Mateus 4:1. Gente, com relação ao mundo e à humanidade, a primeira coisa que a gente tem que aprender é sobre os ardis de Satanás. Vamos aprender? Muito bem. Mateus 4:1. Mateus capítulo 4:1. Vamos lá. Mateus 4:1. E foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Assim que Jesus Cristo foi batizado por João Batista, diz o texto aqui, que ele foi conduzido, o Espírito foi conduzido, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Vamos ver o que Lucas fala também, Lucas 4:6, né, desse evento. Lucas 4:6. Eu acho que a Yara já tem a resposta, mas ela está doida para falar, mas vou deixar só para setembro, né? Vou trazer um brinde, tá bom? Vou ver um dos meus livros que eu tenho lá, que eu já li, para trazer para dar de presente quem acertar. Só quem acertar, viu? Oi? Gente, vocês viram quanto aumentou a passagem? Né? Daquilo que a gente comprou? Aumentou muito, não foi pouco, não, muito mesmo. Lucas 4:6. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Eita, que tentação, né? Que tentação, é ou não é, gente? Se Jesus tivesse cedido essa tentação, teria falhado na missão. Não é verdade? Teria falhado na missão? Lembre-se uma coisa importante. Quando Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, ser tentado pelo diabo, ele não estava ali como Deus, ele estava ali como homem. Para provar para a gente que ele também pode vencer. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. O que é Satanás? Satanás, ele é um espírito mau, sobrenatural, que chefia uma horte de espíritos maus inferiores chamados demônios. Amém? Amém? Marcos 3:22. Marcos, capítulo 3. Quando estiver próximo, perto de encerrar aí no Instagram, me avisa. Marcos 3:22. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebu e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. Então, para a gente entender quem é Satanás, a gente tem que entender o contexto histórico. Algumas passagens no livro de Salmos falam, né? Salmo de número 82, versículo 1. Raquel aí, ó. Raquel colocou o reino de Deus na frente, ó. Faltou aula hoje para estar aqui. Ó, vou dizer uma coisa para vocês.
Todas as cadeiras que eu fiz, eu faltava 25% de falta. Era por lei, eu garantia, eu faltava. Mas eu me garantia, viu, gente? Me garantia. Eu fui o melhor aluno no semestre 4 da cadeira morfossintaxe. Melhor aluno de toda a faculdade. Faltaram colocar uma plaquinha lá. Salmo 8:2:1. Deus está na congregação dos poderosos. Julga no meio dos deuses. Que deuses são esses? E aí? Parabéns, Yara. Você está perto de ganhar o livro. Está vendo aqui? Está vendo que existem muitos deuses? Existe o nosso Deus, o Elohim, o Adonai, o El Shaddai, o Eterno, né? Eu pergunto lá o do Cido como é que é eterno em hebraico, né? Você sabe como é que é eterno em hebraico? Pesquisa aí, me digam. Então, o contexto histórico está aqui. Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Aí, no Salmo 89, versículo 6, rapaz, o livro de Salmos é uma riqueza tremenda, gente. 89:6 diz assim: pois quem do céu se pode igualar ao Senhor? Quem entre os filhos dos poderosos pode ser semelhante ao Senhor? A pergunta é: quem é esse filhos dos poderosos? Quem entre os filhos dos poderosos pode ser semelhante ao Senhor? Então, é toda essa seres espirituais que existem. Tá? Ele está falando disso. O contexto histórico está falando sobre isso. E Daniel, né, que é um livro bem apocalíptico, né, como assim dizendo, Daniel 7:10. Daniel capítulo 7, versículo 10. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam. Ó. Presta atenção, gente. E milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Aqui Daniel está falando que Deus, embora exista, né, milhares e milhões de seres, né, Deus, ele tem o controle e o domínio de todas as coisas no universo. Tá bom? Agora, vamos entender uma expressão aqui em Deuteronômio. Deuteronômio 32:8. Eu até dei uma estudada nessa expressão aqui. Deuteronômio 32. Como é que é Deuteronômio em hebraico? Quem sabe? Devarim. Deuteronômio 32:8. Deuteronômio capítulo 32, versículo 8. Falta uns minutos aí. Isso não dá tempo. 10 minutos dá para fazer 2 gols. 32:8. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, esse texto aqui é bem difícil, gente. Quando dividiu os filhos de Adão, eu queria uma outra tradução diferente aí. Quem tem? Quando dividia os filhos de Adão uns dos outros, estabeleceu os termos dos povos, conforme o número dos filhos de Israel. Alguém tem uma tradução diferente? Isso, essa tradução está perfeita. Aqui, a minha tradução não é tão boa, ela fala os filhos de Adão. Tem outra tradução aí? Tem mais? Tem outra tradução aí? Não? Olha o que diz na King James, a New Version aí. Botei ele ou não?
Em inglês, para eu ver o que diz na Bíblia em inglês. When the Most High divided the nations their inheritance, when he separated the sun... Não, mesma coisa. Mesma coisa. Não é uma boa tradução, não. Fala. Raça humana. Bom, o correto mesmo no hebraico lá é filhos de Deus, expressão filhos de Deus, né? A gente tem filho de Adão. Então, a ideia aqui de que Deus... Pode voltar para o português. É porque aqui de Deus não é a NKJ não, né? Nem NJV não, né? NKJV, não tem não, né aí? A Nil, né? Ok. Então, a ideia aqui de que Deus, ele gerencia, né? Ele tem um controle de superentender, existe, não, essa palavra existe, né? Está à frente. As nações, né? Ou seja, Deus administra o mundo e as nações, os povos, tudo, né? Por intermédio de espíritos que são subordinados a Ele, Deus. Amém? É isso, essa é a ideia. Aí a gente vai casar esse texto lá com Jó, capítulo 1 e 2. Não vai ler, não. Tá? O que diz Jó, capítulo 1 e 2? Casa esse texto aqui. No Jó, capítulo 1 e 2, Satanás é um desses filhos de Deus. Eita. Mas esse é o contexto histórico, para a gente entender. Satanás está dentro desse bojo. Tá? Não vai me perguntar por que Deus criou Satanás. Não vai me perguntar. Eu não sei. Eu acho que não tem ninguém que saiba. É mistério. Agora, claro que vai ser revelado quando ele voltar. Tá bom? Então, Satanás é um desses filhos de Deus que aparece diante de Deus. Qual o objetivo dele? Segundo Jó. Sim. Não, existe um outro objetivo melhor. Para apontar o dedo para o quê? Acusar. Entendeu? Satanás acusa-nos diante de Deus. Está vendo lá? Presta não. Foi isso que ele fez lá, né? Com Jó. Tentou fazer. Então, se você ler Jó 1 e 2, você vai ver, Satanás é um desses filhos de Deus que aparecem diante de Deus para acusar Jó. Agora, ele recebe permissão de Deus, claro, para submetê-lo, né, à aprovação. Deus ele permitiu, né, que Satanás tocasse nas riquezas, na família, nos bens de Jó, não na vida. Permissão de Deus, porque Deus sabia que Jó ia suportar. Amém? 1 Crônicas 21:1. E aí, falta quanto tempo aí? Vou ficar por aqui. 5 dá tempo. 1 Crônicas 21, eu vou ler a última passagem, vou continuar quinta-feira. Não falte quinta-feira, tá? Não faltem quinta-feira. Desmarquem compromissos, tal. Amém? Eu vou ler aqui a última passagem, 1 Crônicas 21, diz assim: Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel. Davi fez um censo lá, da carne, não consultou a Deus, o diabo entrou, né, na sua mente, e ele fez por conta própria, se deu mal. Se deu mal, trouxe maldição. Tá? A gente continua a partir desse texto aqui. Nós estamos vendo os esquemas de Satanás, depois nós vamos ver os esquemas dos demônios. Amém? Diga, Raquel Welsh. Porque Deus não... Porque, pelo contexto a gente entende, porque ele não consultou a Deus. Ele entrou um espírito de orgulho na vida dele, ele estava se achando o cara, ele estava se achando o tal,
e podia fazer as coisas pela mão dele, não pela mão de Deus. Cuidado. Você lembra daquela ministração que eu fiz aqui sobre o Éden, sobre o Jardim do Éden? Vocês lembram? Por que que o homem, né, até nós corrigimos o original do que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Por quê? Porque o homem, ele quis se igualar a Deus lá no Jardim do Éden. Amém? Isso acontece hoje ou não? E muito. Amém, querido? Então vamos orar? Vamos dar um tempinho para a gente orar? Então, a gente continua daqui, tá bom? Quinta-feira. A gente vai esquecer um pouco da escatologia, tá? E sexta-feira na nossa programação. Hoje tem a oração da meia-noite. Tá, irmão? Fica à vontade se você quiser orar com a gente, tá? Amém? Oração da meia-noite. Se você quiser algo maior de Deus, você tem que fazer um pequeno esforço. Se você não vai trabalhar amanhã, não tem compromisso de acordar cedo amanhã, uma ótima oportunidade de você dobrar o joelho, colocar a boca no pó e orar a Deus. Tá? Agora, se você não faz isso, é porque a carne domina a sua vida. Como é que você quer crescer na graça e conhecimento se você não faz um esforço para Deus? É impossível, não dá. Amém? Então, não tem compromisso amanhã, então vamos orar hoje à noite. Certo? Quinta-feira a gente continua. Sexta-feira não tem live, vou estar viajando. Tá bom? Não vai ter, vou estar viajando. Sexta-feira. E na quinta-feira a gente continua de onde a gente parou. Eu acho que dá para terminar a quinta-feira. Amém, queridos? Vamos orar? Glória a Deus. Gente, é muita informação, né? Mas a gente tem que ser assim mesmo, tem que ter informação, tem que ter fundamento. Senão a gente não cresce. Amém? Não cresce. Fica nesse evangelho aí, fubá, né? Água com açúcar, né? Enquanto Deus está querendo que a gente tenha alimento sólido, você vai ainda estar procurando leite. Quanto é tempo lá de você ser mestre, continua ainda com os rudimentos antigos. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Tem alguém nessa noite que tem alguma enfermidade, alguma dor? Para nós orarmos aqui. Tá bom? Quem tem alguma enfermidade, alguma dor, coloca a mão sobre a enfermidade, coloca a mão sobre a dor, nós vamos mandar esse mal embora. Porque lá em Marcos, capítulo 16, nos dá autoridade para isso. Colocarão a mão sobre os enfermos e serão curados. Às vezes a gente não coloca a mão sobre o enfermo, mas também tem lá o centurião que diz, Senhor, não, eu não preciso ir na minha casa, basta mandar uma palavra, né? E o meu servo será curado. Jesus disse que encontrou muita fé neste homem. Então vamos orar. Pai, nós queremos apresentar diante de Ti a nossa vida, cada irmão e irmã que está aqui, e apresentar aqueles que estão com alguma dor, alguma enfermidade. Tu conheces, Tu sabes este mal. Nós pedimos agora, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha repreender este mal. Toque, Deus, agora, que essa dor vá embora, desapareça, em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Só possamos da cura divina, Senhor Deus. Pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Alguém tem alguma causa impossível aí para responder ou para buscar? Ou alguma coisa está difícil? Já orou e não tem conseguido? Se você não colocou aqui, vamos orar em nome de Jesus. Vamos apresentar diante de Deus. Lembrando os irmãos que nós praticamente, né, o pastor Belar está à frente comigo, está acertando aqui a mudança de prédio, né, pastor? A gente vai para um prédio maior, mas precisa ajustar ainda algumas coisas aqui pertinho, né? Não é tão longe aqui não. Tá? A gente estava com 2 prédios em vista. Assim, estava eu, a Izinha, né, e o pastor Belardo juntos. O pastor Belardo e a Izinha concordaram, né? Que não seria uma boa coisa, né? E quem sou eu para... Só vou falar se Deus tiver me revelado. Deus não revelou nada, revelou aos 2. Então vamos partir para o outro, né? Esse outro vai dar um pouquinho de mais trabalho, porque a gente precisa construir. Mas o bom é que tem muitos banheiros, tem muitos quartos. Né? É um lugar que dá para a gente crescer. A gente está fazendo um contrato de 4 anos, com 6 meses de carência. O cara está nos dando 6 meses de carência para a gente construir. Amém? Não é tão longe não, é aqui pertinho. Mas nós temos agora um transporte ali, uma Kombi, que a gente pode botar os irmãos aí tudinho e levar
Aqueles que acharem longe, mas não é longe, é aqui perto. É logo aqui na curva, na César Fontinelli, bem pertinho. Continuação da Costa Mendes. Amém? Aleluia. Nós não vamos deixar os irmãos desamparados. Nós estamos indo para crescer em número, né? Em grande quantidade de gente. Amém? Nós temos uma visão de crescimento. Né? Amém? E essa pandemia me fez muito bem, porque o que eu li, o que eu meditei nesses dias, até sonho tive, revelação e tudo mais. E meu coração não para de dizer, ele está voltando, né? Ele está voltando, amém? O rei está voltando, amém? Jesus está voltando. A gente tem que ter uma vida santa diante dele, irmãos. Santa, nós estamos vendo os textos aí, amém? Glória a Deus. Então eu quero que vocês evangelizem, né? Falem das boas novas, convide pessoas, tá? Eu sei que às vezes a gente se cansa, mas não canse não, tá? Peça força a Deus que Ele nos dá, amém? Vamos orar? Vamos orar por causas impossíveis. O salmista Davi diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, aleluia. Pai, é a verdade, o Senhor está com cada um aqui, Senhor Deus. O Senhor disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, ó Pai. Isso é verdade absoluta. Nós cremos, ó Deus, no Senhor, no poder, na segurança, na Tua companhia eterna, meu Deus. Aleluia, que nenhum mal viria sobre nós. Sim, o Senhor também fala que nós teríamos momentos de dificuldades, de tentações, de provações, tribulação, mas tem de bom ânimo, o Senhor disse, eu venci, aleluia, e vocês são mais do que vencedores em mim, diz a Tua palavra, Romanos 8, Pai. E essas aflições que nós passamos não são comparadas à glória que nos está, Deus, reservada para o mundo futuro, onde nós teremos um corpo glorificado, Deus, aleluia, uma vida nova na presença do Senhor eternamente, Pai. Aleluia, Deus. Que Deus, a gente nunca pare, tire da nossa mente este foco, que é andar na Tua luz, viver na Tua luz, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos que têm causas impossíveis aqui, que eu não sei, o Senhor sabe. Às vezes é emprego, às vezes é familiar, às vezes é relacional, é emocional, eu não sei, o Senhor sabe. Eu te peço agora, venha sarar-nos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, mostrar uma saída, abrir uma porta, Senhor. Aleluia, Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Por isso nós estamos reunidos aqui, porque nós acreditamos em Ti. Acreditamos, ó Deus, no poder restaurador da Tua palavra, no poder transformador da Tua palavra, que o Senhor Deus abre portas onde não há portas para nossas vidas, ó Pai. Aleluia. E também apresentamos a Ti, Deus, cada pedido que os irmãos trouxeram aqui. Recebe, Deus, agora. Recebe agora, Pai. Intercede por nós, Senhor. Ó Deus, que portas sejam abertas, ó Deus. Portas sejam abertas. Em nome de Jesus Cristo. E, Deus, cada pedido seja respondido, Deus. Nós acreditamos, ó Pai, em Ti. E nós não vamos largar o Senhor. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai. Amém. Graças a Deus. Quem foi abençoado aí, irmãos? Amém. Nós tivemos muitas passagens, muitas referências. Estudem, vejam de novo a mensagem, tá bom? Guardem. Guardei a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti, diz o salmista. Amém? Se a gente não guardar a palavra no coração da gente, irmão, a gente vai ficar vulnerável. O diabo vai sufocar, o mundo vai sufocar. As preocupações, elas sufocarão. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, a paz do Senhor. E temos um encontro quinta-feira agora, tá bom, queridos? A paz.